Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais para a segunda lição deste segundo trimestre deste ano de 2023. Como já dissemos na primeira lição, portanto, este é um tema muito entusiasmante para mim e para o irmão José Eloy Robalo. E cá estamos mais uma vez, depois de termos feito aquela grande introdução geral. Esperamos agora não ser tão longos como fomos na primeira lição, mas de qualquer modo queremos, com a ajuda do Senhor, transmitir o melhor daquilo que nós conhecemos, que o Senhor nos tem dado a conhecer, melhor dito, sobre estes temas, porque estes temas, queridos irmãos e amigos, deixem-me dizer-vos, são temas da máxima solenidade, porque são estas mensagens que irão decidir o destino eterno das almas. E nós temos uma solene responsabilidade sobre nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, de proclamar estas mensagens não apenas na igreja, mas ao mundo em geral. E que Deus nos ajude nesse sentido, e para isso e com esse propósito em mente, vou pedir que o irmão José Eloy, por favor, possa orar, para que o Espírito do Senhor nos possa dirigir na apresentação deste tema. Estamos na Tua presença, Senhor, para falar da Tua palavra. E te suplicamos que o Teu Espírito possa estar no nosso coração, na nossa mente, Amém, dirigindo os nossos pensamentos, as nossas palavras, que nós possamos procurar, que nós possamos conseguir ser claros. Amém, e não somente falar de modo simples, mas também de modo mais profundo, para que possa ser proveitoso e uma bênção para todos aqueles que ouvem, Senhor. Amém, Senhor. Que possa satisfazer as necessidades de cada coração e que a Tua palavra possa ser exposta. Abençoa o pastor Paulo Cordeiro com o Teu Espírito Santo e a mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. O título desta lição 2 é um momento decisivo e, efetivamente, este momento decisivo aproxima-se a passos largos de cada um de nós e da humanidade em geral. É ou não é verdade, irmão? Exatamente. Esta mensagem, as mensagens dos três anjos de Apocalipse 14 começaram a ser pregadas por volta de 1844. E já estão a ser pregadas há anos, mas estas três mensagens de Apocalipse 14 vão ser pregadas com uma força muito maior agora, perto do fim dos tempos, perto da segunda vinda de Jesus, por ocasião da lei dominical. Nós sabemos o que é, aqueles que nos estão a ouvir sabem o que é. Por volta dessa, nessa ocasião, esta mensagem dos três anjos irá ser proclamada com muito mais poder, com mais ênfase, e naquilo que nós costumamos denominar como a chuva serôdia e o alto clamor. Certo. Então é muito importante, porque estas mensagens são o último aviso solene de Deus à raça humana. Exatamente. E as decisões que serão tomadas levarão à vida eterna ou à morte eterna. Exato. Depois disto, muita coisa vai acontecer, as pessoas tomarão a sua decisão a favor ou contra, uns perderão a vida eterna, outros estarão prontos para a vida eterna, fruto de darem ouvidos a estas três mensagens ou de ignorarem e rejeitarem a convicção dada pelo Espírito Santo de que isto é a verdade. Porque todos os habitantes do planeta, do nosso mundo, irão ficar convictos acerca da verdade. Uns aceitarão, tomarão a coragem, terão a coragem dada pelo Espírito do Senhor para aceitar a verdade, outros, por interesses ou por outros motivos, não decidirão aceitar as verdades que o Espírito Santo colocará no seu coração, essa convicção, e então estarão destinados à morte eterna. Uma vez que a aceitação ou a rejeição da mensagem dos três anjos conduz à vida eterna ou à morte eterna, é muito importante que nós compreendamos esta questão, estes assuntos, o que é a mensagem do primeiro, do segundo, do terceiro anjo. Então, a lição desta semana vai-nos falar, em parte, sobre os resultados da pregação destas mensagens. E depois, então, nas lições seguintes, nós vamos abordar exatamente o que é, em si, a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo de Apocalipse 14. Então, esta semana é os resultados, em parte, e é isso que nós vamos ver. Okay. É uma mensagem especial. Aqui na lição de sábado, por exemplo, o que é que nós aprendemos? Aqueles que irão estudar a lição esta semana vão ver que Deus sempre enviou mensagens especiais ao seu povo. E Deus também tem uma mensagem especial para o seu povo nos últimos dias da história da Terra. Correto. Ora, os últimos dias da história da Terra, como nós sabemos, começaram em 1798. A partir de 1844, o Senhor envia então esta mensagem, que ainda está a ser pregada hoje pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, ainda está a ser pregada no mundo inteiro,
E, e nós temos que, a nossa parte, a nossa responsabilidade como seres humanos é escolher ou aceitar Cristo ou não, escolher fazer a vontade de Deus ou não, ou nos submetemos a Ele ou não, ou lhe obedecemos ou não, e as escolhas que fizermos vão determinar o nosso destino eterno. Exatamente. Portanto, as escolhas que fizermos durante a lei dominical, as escolhas que fizermos, será a última oportunidade que Deus dará à raça humana, as escolhas que fizermos vão determinar o nosso comportamento perante a crise final da história da Terra. Portanto, este planeta vai ter uma crise final. Nessa crise final haverá uma grande luta entre a verdade e o erro, e todos aqueles que o comportamento das pessoas perante estas três mensagens vai determinar, de facto, o seu destino eterno. Há aqui um texto que eu gostava de partilhar com os irmãos. Como sabem, ao longo destas lições, nós encontramos muitos textos de Ellen White importantes, e eu vou ler para os irmãos, por exemplo, estes dois textos. Isto está no comentário às lições de sábado. Os anjos, a primeira coisa que nós temos que aprender é o que é que representam estes três anjos. Estes três anjos de Apocalipse 14 representam o quê? Então o texto diz: os anjos são representados como voando pelo meio do céu, proclamando ao mundo uma mensagem de advertência, tendo uma relação direta com o povo que vive nos últimos dias. Ninguém ouve a voz destes anjos, pois, e aqui está a explicação, pois eles são símbolos do povo de Deus a trabalhar em harmonia com o universo celeste. Homens e mulheres iluminados pelo Espírito de Deus e santificados através da verdade, proclamam as três mensagens na sua ordem. O texto mais abaixo diz assim, isto foi a Mensagens Escolhidas, volume 2, página 387, e agora este que eu vou ler está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 455. Os três anjos de Apocalipse 14 representam o povo que aceita a luz das mensagens de Deus e vão, como seus agentes, fazer soar a advertência por toda a extensão e largura da terra. Então, estes três anjos representam o povo de Deus, representam a Igreja, e depois, pelo meio, o texto diz: Deus está a chamar a sua Igreja hoje, pela poderosa espada da verdade, que são a mensagem dos três anjos, também, as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, isto é a espada da verdade, pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo, separou-os, a sua Igreja hoje, separou-os das igrejas e do mundo, para levá-los a uma santa proximidade com Ele, fê-los depositários da sua lei e confiou-lhes as grandes verdades da profecia para este tempo. Então, estes três anjos, a primeira coisa a aprender nestas lições é, estes três anjos simbolizam o povo de Deus pregando estas mensagens ao mundo inteiro nos últimos dias da história da Terra. Simboliza a Igreja de Deus, simboliza o povo de Deus pregando estas mensagens. Resta-nos então saber nas próximas lições o que é efetivamente a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo. Mas para já na lição de sábado é isto que nós temos que aprender. E esta lição dá sobretudo ênfase, como o irmão disse muito bem, portanto que a pregação destas três mensagens irá, por assim dizer, amadurecer o mundo inteiro para isso uma escolha definitiva e irrevogável, ok? E isso quando nós mesmo. chegamos, por exemplo, a Apocalipse capítulo 14 e a partir do versículo 14 também, nós temos ali, e eu já estou a falar na lição, portanto, de quinta-feira, não é? Quinta. Mas depois vou fazer um raciocínio para trás, que é o seguinte, portanto, estes textos, a partir do versículo 14 de Apocalipse 14 até ao versículo 20, descreve, portanto, duas colheitas, por assim dizer. Isso mesmo. Uma ceifa e uma vindima. Essa ceifa, portanto, faz-se porque, como diz aqui o versículo 15, a seara da terra está madura. Isso. E a vindima faz-se porque as suas uvas estão maduras, versículo 18. Também. Ou seja, as duas coisas amadurecem. A seara representa, portanto, aqueles que são justos, é o trigo, não é? Isso. Para usar uma imagem de uma parábola que Jesus ensinou. Portanto, são aqueles que escolheram ser o povo de Deus. Exatamente. Ao passo que estas uvas amargas, como diz aqui, portanto, o autor da lição, portanto, representam os ímpios. E o facto de serem exprimidos, portanto, as uvas serem espremidas é um símbolo, portanto, as uvas serem espremidas, portanto, mostra
aquilo que se faz nos lagares, não é? Quando se espremem as uvas para delas fazer o vinho, não é? A uva é destruída. Então, estas uvas representam os ímpios e o esmagamento das uvas representa, portanto, a destruição final dos ímpios. Correto. Okay? Agora, o que é importante saber é que estas duas colheitas mencionadas a partir do versículo 14 e até ao versículo 20, olhemos para a estrutura do capítulo 14 de Apocalipse, a descrição destas duas colheitas vem logo após a descrição das mensagens dos três anjos. A proclamação da mensagem dos três anjos. Exatamente. E após a conclusão da proclamação. Exatamente. Haverá um momento em que as mensagens dos três anjos deixarão de ser proclamadas. O trabalho foi feito, a função foi concluída, a tarefa foi concluída. Exatamente. E agora o resultado da aceitação ou não, a aceitação ou não das três mensagens. Exatamente. E uma pergunta crucial que podemos e devemos colocar aqui é a seguinte: porque é que quer a seara da terra amadureceu, quer as suas uvas estão maduras? Porque foi precisamente a proclamação das três mensagens angélicas que levou a esse amadurecimento. Isso mesmo, correto. Okay? Perfeito, é isso mesmo. Ou seja, a comunicação da verdade ao mundo levou as pessoas a estar, e o irmão há bocadinho disse uma coisa que eu, digamos, notei e que registrei na minha memória, que foi: todas as pessoas ficarão convencidas da verdade. Todas. Atenção, ficar convencido não é o mesmo que aceitar. Isso. Ok? Agora, todas as pessoas ficarão convencidas pela verdade. E porquê que ficarão convencidas da verdade? Porque ela será apresentada de uma forma tão clara, tão direta, tão incisiva, que não há escapatória alguma para se esquivar da verdade. E o Espírito Santo encarregar-se-á de fazer essa tarefa. Exatamente. De convencer de maneira bem forte todos os habitantes do planeta. Exatamente. Agora, porquê? Porque Deus é responsável. Se Deus não fizer a convicção, as pessoas não têm a oportunidade de sentir o que é e o que não é a verdade. Ora, nem mais. Deus, por um lado, assume essa responsabilidade de convencer todo o ser humano daquilo que é verdade. Isso. Mas cada ser humano terá depois que escolher aceitar ou não essa verdade, porque Deus não força ninguém. Não é? Exatamente. Então todos estarão livres, mas o Espírito Santo vai fazer um apelo muito forte a cada ser humano. É como se todas as trevas, se todas as dúvidas caíssem por terra. Isso. Portanto, e por isso é que em Apocalipse 18 vem aquela imagem, portanto, do quarto anjo. E fala-se quarto anjo, correto, porque já há os três anjos de Apocalipse 14, correto, não é? Isso mesmo, de Apocalipse 18. E esse anjo, o que é que ele faz? Ilumina a terra inteira com a sua glória. Ou seja, ora bem, a luz da verdade será como grandes holofotes que iluminarão o mundo inteiro e, portanto, não haverá desculpas. Não haverá desculpa. Ninguém terá desculpas a dizer: eu não compreendi a verdade, eu não sei o que era a verdade. Todos vão ser iluminados. Todos irão ser iluminados. E quando todos forem iluminados, todos terão a oportunidade de fazer a sua escolha. A oportunidade, exatamente. A oportunidade de fazer a sua escolha. Bem, ou por ou contra essas mensagens. Ou, portanto, tal como Cristo disse nos Evangelhos, quando falou com os discípulos, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho. Em testemunho, exatamente. Ou seja, Deus quer dar o testemunho sobre a verdade ao mundo inteiro. Isso. Na altura da lei isso irá acontecer. Isso vai cumprir-se. Não temos a menor dúvida sobre isso. Então todo o mundo vai sentir o testemunho de Deus e do Espírito Santo no seu coração e na sua mente acerca daquilo que é a verdade. Exatamente. Mas muitos preferirão manter-se apegados ao erro. Exatamente. E outros aceitarão a verdade e decidirão colocar-se ao lado de Deus. Exatamente. Aliás, a razão pela qual as pessoas rejeitam a verdade, para mim, é muito bem explicada pelo apóstolo Paulo na segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 2. Quando ele diz, e eu vou permitir-me ler esse texto, portanto, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, creio que aí o apóstolo Paulo não poderia ser mais claro, quando ele mostra, a partir do versículo 9, diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, versículo 10, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Isso. Portanto, aqueles que hão de perecer são aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, este amor pela verdade é algo fundamental, absolutamente fundamental. E porquê é que eles não receberam o amor da verdade para se salvarem? Versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
Esta Pois. é a razão pela qual as pessoas não aceitam a verdade, porque têm prazer na iniquidade. Tem prazer, exatamente, na E esse iniquidade. prazer é tão grande, tão forte, tão avassalador, que quando ouvem a verdade, aquela verdade como os incomoda, porque a verdade aponta o dedo para Isso. essa vida iníqua que estão a viver, e como eles amam tanto, digamos, e têm tanto prazer na iniquidade, não querem deixar essa iniquidade, Isso mesmo, correto. porque a verdade apela à sua consciência para deixar a iniquidade. Isso. E eles não querem deixar porque têm Muito bem prazer na explicado, iniquidade. é isso mesmo. E porque não deixam a iniquidade, rejeitam a verdade porque a verdade os incomoda. Isso mesmo, correto. Aliás, porque é que rejeitaram Cristo? É exatamente. Rejeitaram pelo mesmo motivo. A santidade de Cristo os incomodava. Incomodava, exatamente. E eles não queriam deixar o caráter que tinham, o espírito que tinham, a vida que tinham, e, portanto, como a santidade, a presença de Cristo os incomodava, tiraram-no do caminho. Exatamente. É isso mesmo. E é aquilo que irão fazer ao povo de Deus, vão tirá-lo do caminho. Aliás, isto não tem acontecido com os profetas ao longo dos séculos, com o povo Isso de Deus mesmo. ao longo dos séculos, com os reformadores. É o mesmo padrão, não há nada de novo debaixo do sol, portanto é o mesmo padrão. O modo de atuação do nosso inimigo espiritual é, É sempre o mesmo. É sempre o mesmo. É claro que na pessoa de Jesus Cristo, isto é óbvio, e creio que todos nós aceitamos isso, claro, aí foi o expoente máximo, digamos, com Cristo foi o expoente máximo, porque ele também foi o expoente máximo da verdade pregada e vivida, não é? Isso mesmo. Porque nenhum ser humano conseguiu alguma vez alcançar, digamos, o exemplo de Cristo na sua plenitude, não é? Claro, muitos se têm aproximado, sim, claro, pela graça do Senhor, mas Cristo é o exemplo supremo. E porque Cristo foi o exemplo supremo, também é o exemplo supremo da oposição das forças Isso satânicas. mesmo, correto. Aliás, Satanás deu tudo por tudo para o vencer, para o destruir, e por isso a guerra foi muito intensa. Muito intensa. Porque estava envolvida ali a própria continuação, a própria existência de Lúcifer. Exatamente, era uma questão de vida ou de morte. E de vida ou de morte eterna, não é? É uma luta de vida ou de morte, exatamente. Exatamente. Portanto, ele deu tudo por tudo e Cristo também. E quando nós sentimos hoje na pele alguma oposição, nós só podemos ter pequenos indícios daquilo que o nosso Senhor Jesus sofreu. Pois. Eu digo pequenos indícios porque não ouso comparar-me com o Senhor Jesus Cristo, não é? Porque a oposição que ele sofreu não tem paralelo na história humana, não tem paralelo. Portanto, agora é um facto que muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história sofreram perseguições. É um facto que muitos homens e mulheres conseguiram ter um vislumbre pleno daquilo que o Salvador, portanto, passou ou iria passar. Quando eu digo iria passar, estou a pensar nas pessoas que viveram no tempo que precedeu a primeira vinda de Cristo. Mas nenhum de nós pode, obviamente, igualar-se, portanto, ao modelo, não é? Portanto, igualar-se no sentido de ter vivido a mesma experiência que ele viveu, ok? Aliás, até há uma citação de Ellen White, que me veio agora à mente, por falar em igualar o modelo, onde Ellen White diz, isto vem em Review and Herald, 5 de fevereiro de 1895, não podemos igualar-nos ao modelo, mas podemos imitá-lo e assemelhar-nos a ele de acordo com a nossa capacidade. Não podemos igualar-nos ao modelo, ou seja, claro, o modelo é supremo. Agora, podemos assemelhar-nos, podemos imitá-lo? Com certeza, podemos e devemos. Ok? Portanto, a experiência de Jesus é única. No entanto, volto a dizer, portanto, repare, Jesus ele próprio não disse, isto são palavras de Jesus, ele próprio não disse, e creio que já numa lição anterior eu aqui fiz referência a isso, portanto, em Mateus no capítulo 23, ok? Jesus disse, a partir do versículo 34, Mateus 23, 34, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes, entre o santuário e o altar. Okay? Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Okay? Portanto, o que é que Jesus está aqui a dizer? Portanto, ele tinha plena consciência que todos aqueles que são seus profetas, suas testemunhas, irão passar, digamos, algo muitíssimo semelhante àquilo que ele próprio passou. Portanto, não há dúvidas sobre isso.
Muito bem. Portanto, então, aqui na lição de domingo, o pensamento-chave que importa fixar e aprender é aquilo que está no versículo 6 do capítulo 14. Este é o pensamento-chave. E o pensamento-chave é que, de facto, Deus tem uma mensagem para ser proclamada a todo o mundo. Não é? E o versículo 6 diz que é a todos os que habitam sobre a terra. Portanto, nenhum ser humano vai escapar ou ouvir esta mensagem. Certo. A mensagem é para todos. E esta mensagem é-nos dito aqui que é o Evangelho eterno. E este Evangelho eterno está relacionado com a chegada da hora do juízo. E está relacionado com a segunda vinda de Cristo. Onde é que está mencionada aqui a segunda vinda de Cristo? Em Apocalipse 14. Nós depois iremos também ver isso. É no verso 14. O verso 14 menciona a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, e o verso 12 menciona também o resultado da proclamação destas três mensagens. Haverá um povo que são chamados santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus como resultado da aceitação desta mensagem. Mas aqui no versículo 6, o pensamento-chave é, então, o Evangelho eterno será pregado ao mundo inteiro, a todas as nações. Certo. E está relacionado, conforme diz o verso 7, com o começo do juízo investigativo, que começou em 1844, e está relacionado com a guarda da lei de Deus, em especial o sábado, adorai aquele que fez o céu e a terra. Então, todos nós, ou estamos a decidir o nosso destino eterno, ou iremos decidir o nosso destino eterno. Há aqui um texto na nossa lição de Ellen White, apenas com 2 linhas cá em baixo, e que diz assim: Jesus não altera o caráter na sua vinda, o caráter de cada ser humano na sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. Isso. A nossa vida diária está a determinar o nosso destino eterno. Então é muito importante a compreensão destas três mensagens. Porquê? Porque se nós não compreendermos e se não percebermos aquilo que Deus quer de nós, o nosso caráter não vai ser mudado pela aceitação destas mensagens. E se o caráter não mudar, nós não vamos ter a vida eterna. Então, é a nossa vida diária que está a transformar o nosso caráter e a determinar o nosso destino. A obra de transformação do nosso caráter tem de ser feita agora. E esta transformação é feita pela aceitação do conteúdo das três mensagens angélicas. Também. Não só pelas três mensagens, é pelo conteúdo de toda a Bíblia. Não é? Pelo conteúdo das palavras de Deus. Sendo que uma parte essencial destas três mensagens angélicas é o Evangelho eterno que vem referido no versículo 6 do capítulo 14. E como vimos na lição anterior, esse Evangelho eterno é o Evangelho... É o poder de Deus para a salvação. Exatamente. E olha, aqui na lição de domingo, mais uma vez com grande satisfação, vi aqui esta afirmação que diz: a mensagem da justiça de Cristo de Apocalipse, a qual nos liberta de quê? Da condenação do pecado, assim como do poder do pecado na nossa vida. Eu também assinalei isso e gostei imenso. E isto vai soar e ressoar por toda a terra. Portanto, foi exatamente estes dois aspectos que nós demos ênfase na lição anterior, ao mostrarmos que o Evangelho tem duas vertentes. Ou seja, da condenação do pecado. Tem duas pernas o Evangelho. Tem duas pernas. É exatamente, portanto, uma perna, entre aspas, claro, é, portanto, a libertação da condenação do pecado, não é? Representado por aquilo que Jesus cumpriu na sua morte, mas tem a outra perna, entre aspas, que representa, portanto, a libertação do poder do pecado, assim, que é simbolizado pela ressurreição de Cristo, que representa a sua vitória sobre a morte, não é? Eu quero apenas salientar o resto da frase que diz na nossa vida. Porquê é que diz a libertação do poder do pecado na nossa vida? Exatamente. Porque há pregadores que ensinam que a libertação do poder do pecado é apenas eu crer que Jesus Cristo é o meu substituto e pronto, eu estou salvo e já me libertou da condenação do pecado. Mas não, esta libertação do poder do pecado é uma experiência diária na vida da pessoa em que o pecado é vencido. O pecado é vencido. O crente obtém a vitória sobre o pecado na sua mente, no seu coração, na sua vida. Então, isto é uma experiência, é algo que se experiencia na vida diária, nos pensamentos, nas ações, nas palavras. Então, há uma mensagem e cada um terá que fazer a sua escolha. Isso. Todos têm de tomar a sua decisão. Ninguém pode ficar de fora disto. E é a mensagem final aos habitantes da Terra. Na nossa lição, os irmãos irão encontrar, aqueles que têm os comentários, do seguinte texto: encontram-se diante de nós dois caminhos.
a estrada ampla da satisfação própria e o caminho estreito do sacrifício. Eu estou a ler isto nos comentários do domingo e está escrito na nossa alta vocação, que é uma meditação matinal de 2015. E diz assim: na estrada larga pode levar-se o egoísmo, o orgulho, o amor ao mundo, mas os que percorrem o caminho estreito têm de deixar de lado toda a carga e o pecado. Têm de deixar de lado o pecado que tão comodamente nos rodeia. Que senda devemos escolher? A estrada que leva à morte eterna ou a que conduz à glória e à imortalidade? Nunca houve na história do mundo um tempo mais solene do que aquele em que vivemos. Os nossos interesses eternos encontram-se em jogo e devemos despertar para a importância de tornar firmes a nossa vocação e eleição. Então, esta é a nossa parte ao estudarmos a mensagem dos 3 anjos, é procurar tornar firme a nossa vocação e eleição. Muito bem. E deixar de lado a estrada larga, a porta larga, e deixar de lado o pecado e escolher a estrada que conduz à glória e à imortalidade. É isto que nós temos que ter em mente ao estudarmos a mensagem dos 3 anjos. É isso mesmo, irmão. Muito bem, muito bem. Ok, vamos avançar. Muito bem, na lição de segunda-feira, portanto, falar já agora houve aqui um pormenor que eu tinha pensado dizer e que eu estava a passar. O irmão mencionou o texto de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Realmente é muito importante porque nem todos conseguem perceber isso. Mas em Romanos 1, versículo 16 e 17, o versículo 16 diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aqui a palavra poder, muitos não compreendem isto, mas isto é maravilhoso aquilo que está aqui escrito. O Evangelho é o poder que Deus exerce para a salvação do ser humano. E este poder exerce destas duas maneiras que nós acabámos de dizer. O poder na vitória de Jesus Cristo para nos libertar da condenação do pecado e o poder na transformação interior do ser humano para que obtenha a vitória sobre o poder do pecado na sua vida. Pela habitação do Espírito Santo no ser humano, há o poder para que a pessoa seja salva. E o versículo 17 fala-nos na justiça de Deus. Através deste Evangelho, através deste poder para a salvação, a justiça de Deus está acessível ao ser humano. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus tem estas duas facetas. A justiça, isto é para aqueles que já sabem um pouco mais, ou para lembrar. A justiça de Deus tem duas facetas. É a justiça imputada e a justiça comunicada. O que é a justiça de Deus? É o caráter de Deus. É o caráter de Deus, é o caráter de Cristo. É a santidade. Então, a santidade ou o caráter de Cristo é imputado ao ser humano e é comunicado ao ser humano. Tem estas duas facetas. A tal libertação da condenação e o tal poder para vencer o pecado. Então, a justiça de Deus revela-se no Evangelho de que maneira? Por um lado, Deus imputa a justiça de Cristo, o caráter de Cristo ao ser humano que não tem o caráter de Cristo, e por outro lado, Deus, através do seu Espírito, coloca no ser humano a justiça de Cristo, o caráter de Cristo, a santidade de Cristo. Quando Deus coloca no ser humano a santidade, a justiça de Cristo, então esse ser humano está a ser preparado para a vida na nova terra. Não é? Tem a imagem de Jesus. E depois o próprio versículo 17 diz que este processo é feito de fé em fé. Ou seja, o crente tem que exercer fé hoje, exercer fé amanhã, exercer fé. E através desta fé, este caráter de Jesus Cristo é comunicado dia a dia dentro do ser humano, dentro da pessoa, na mente e no coração. O Espírito de Cristo habita no ser humano para alcançar esta vitória. E depois o próprio versículo 17 diz que o justo vive de fé em fé. Agora, isto é muito interessante. Quando esta justiça, este caráter de Cristo é comunicado ao ser humano, a pessoa torna-se uma pessoa justa aos olhos de Deus. Porque um justo é aquele que faz a vontade de Deus. Quando o poder de Deus habita no ser humano, essa pessoa torna-se alguém que faz a vontade de Deus. Quando o Espírito habita no ser humano, essa pessoa faz a vontade de Deus. Então torna-se um justo. É uma pessoa justa, não por si própria, pelos seus méritos, mas porque o poder de Deus habita na pessoa. Porque o Espírito habita na pessoa. Então, agora temos uma pessoa justa, que foi nele colocada a justiça de Cristo, o caráter de Cristo, e agora ele vive como? Pela fé. Ele mantém-se justo pela fé, ou seja, ele consegue manter esse padrão pela fé constante diária em Jesus Cristo. Compreendem? Então, este Evangelho, a palavra Evangelho, a palavra poder, a palavra justiça, a palavra justo, está tudo interligado. Exatamente. Porque a salvação é este poder, é este caráter, é este caráter de Cristo que torna a pessoa justa e vai regenerar, vai recuperar a imagem de Deus que o homem tinha no princípio. Nem mais. Compreendem? Então, a glória de Deus vai voltar
a estar no ser humano que aceita este Evangelho, que é o poder para tornar a pessoa justa e santa. Exatamente. Compreendem? Exatamente. Então, isto é maravilhoso. E é este Evangelho que aparece no capítulo 14 do Apocalipse, no versículo 6. Não é? Eu vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para o pregar aos que habitam sobre a terra. E nós já vimos que o anjo simboliza quem? O povo de Deus. Simboliza aqueles que aceitam esta mensagem e a pregam. Então, aqueles que pregam esta mensagem do Evangelho, que têm este poder para colocar o caráter de Cristo no ser humano, são aqueles que já experimentaram isto. Aqueles que já experimentaram e passaram por esta experiência são representados pelo primeiro anjo que prega esta mensagem. Muito bem. Perfeito. Compreendem? Então, irmãos, é muito importante nós compreendermos isto. Há aqui um poder, há um Evangelho que transforma e que prepara o ser humano para a vida na nova terra. É, exatamente. E diminuir esse poder é uma ofensa a Deus. É uma ofensa a dar Deus. mais poder a Satanás e menos poder a Deus. Exatamente. Ele pode manter as pessoas no pecado e Deus não pode tirar as pessoas do pecado. E o que é interessante é que Satanás muitas vezes atua na nossa mente com um estratagema muito subtil. Ele diz assim, mas se tu acreditas que podes vencer o pecado, isso é orgulho espiritual. Ou seja, leva-nos a supor que é uma falta de humildade ou é arrogância espiritual, mas seria arrogância sim se nós confiássemos em nós mesmos. Com certeza, é isso mesmo. E confiássemos na nossa habilidade ou poder, que não se trata disso, não é? Para vencer o pecado. A questão fundamental é, mas esse poder existe sim, mas não está em nós, está fora de nós. Isso, correto. E portanto, agora, diminuir esse poder de Deus para vencer o pecado em nós, isso é que é uma ofensa a Deus. Exatamente. Okay? Não é ofensa, claro, eu dizer que eu não consigo. Claro que eu não consigo. Nem eu consigo, nenhum de nós, não é? Porque o Senhor Jesus foi claro ao dizer em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. A que é que Jesus estava a referir? Certamente às obras espirituais, às obras de justiça, não é? Sem mim, sem Ele, não podemos fazer nada. Mas com Ele, como Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso, correto. Portanto, a ênfase tem que ser dada sempre a Cristo, não a nós. Portanto, isso. Aliás, o plano da redenção é dar ao ser humano algo que ele não tem. E o que é? Isso. É a graça. O que é a graça? A graça é poder. Além de ser favor imerecido para perdoar o pecado, sempre que nós caímos também e temos uma queda, também é poder. Graça poder habilitadora. Exatamente, é o poder habilitador para que o ser humano possa viver uma vida santa. Exatamente. Isso é o Evangelho eterno. Isto é o Evangelho, é que Deus coloca esta graça à nossa disposição. Exatamente. Isso é tão lindo, tão fabuloso. É maravilhoso isto. Ou seja, nós sabermos, e não apenas sabermos, termos a certeza absoluta na nossa mente que isso é possível. Isso é possível e está à nossa disposição como uma graça. É mesmo, uma graça, uma graça, exatamente. Ou seja, nós só podemos ser salvos pela graça de Deus. Porquê? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de Deus. Isto é dom de Deus. Não vem de nós, é dom. É um dom de Deus. Exatamente. É uma dádiva de Deus. Esta graça é uma dádiva de Deus, é uma oferta. E esta graça é, portanto, não esqueçam, perdão e poder. Exatamente. É perdão e poder andam juntas. De mãos dadas. E é pela graça que somos salvos, porque somente pela graça nós conseguimos alcançar este estado de santidade. Exatamente. Eu vou ler o texto do apóstolo Paulo em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos. Pela graça, não há volta a dar. É a graça. Por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Isso. Porque se não for essa graça, ninguém adquire um caráter santo. Exatamente. Ninguém consegue adquirir um estado de santidade à semelhança de Cristo. Ninguém consegue adquirir o caráter de Cristo se não for essa graça. Por isso é que a salvação é pela graça. Exatamente. E depois Paulo diz no versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras estão cá, mas são o resultado de Cristo fazer a sua obra em nós. E o versículo está mesmo a dizer, o versículo é bem claro, que a obra da graça no ser humano é criar o ser humano para as boas obras. Exatamente. Está lá aí na criação. Está, sim, senhor, ou seja, há um segundo ato de criação que Deus faz no plano da salvação em cada ser humano que deseja que Deus faça esse trabalho nele. Irmão, é um ato de criação. O ser humano é criado novamente à imagem de Deus para que possa seguir um caminho de santidade. Isso é a graça. Muito bem. Deixe-me usar uma imagem ou uma analogia. Talvez, se este assunto não está ainda bem claro na mente de algumas pessoas, talvez com esta imagem, digo eu, possa
possa ajudar. E eu estou aqui a fazer recurso a uma imagem, porque ainda há pouco tempo li novamente o capítulo 6 do livro O Grande Conflito, onde diz que, portanto, um grupo de artistas cristãos foram de Inglaterra para a Boémia, não é? Para Praga, e começaram a pregar o Evangelho, mas depois começaram, portanto, a ser cerceados na sua liberdade de proclamar o Evangelho. Então eles fizeram uma coisa, recorreram ao seu dom artístico e pintaram 2 quadros. E diz-nos Ellen White que com esses 2 quadros, o sermão que eles transmitiram através destas 2 imagens foi mais poderoso do que as palavras. Numa imagem puseram Jesus vestido de forma simples, humilde, com os seus seguidores a seguirem descalços, enfim, mal trajados. No outro puseram o Papa com os seus bálios e a sua imponência toda, e as pessoas todas perceberam o sermão, todas. Portanto, vamos ver se esta imagem poderá ajudar aqueles que ainda possam ter alguma dúvida naquilo que acabamos de transmitir. Vamos imaginar um autor, ou melhor, um pintor, portanto, com grande gabarito, com grande talento, não é? Que fez um quadro bonito. E eu aproveito para dizer que eu não aprecio a pintura em geral, porque há muita pintura que para mim não tem significado absolutamente nenhum, mas já aprecio sim, por exemplo, um quadro feito por um pintor que retrata uma cena real. Ou seja, porque há pinturas que estão tão bem feitas que quase parece uma fotografia, não é? Da realidade. Essas sim, essas pinturas eu aprecio. Então vamos imaginar uma pintura dessas, feita com grande arte, não é? Portanto, é um quadro lindíssimo, está muito bonito e está pendurado numa galeria de arte qualquer. E vai lá alguém mal intencionado, pega nesse quadro, rouba o quadro, foge com o quadro e depois desfaz ou mancha aquela pintura. Agora há 2 coisas. A polícia vai atrás e primeiro consegue recuperar o quadro. Só que ao recuperar o quadro, volta a trazer o quadro para onde ele pertencia, mas agora há um outro problema, o quadro está desfeito na sua imagem original, foi corrompido. Então agora o pintor precisa de fazer o quê novamente? Precisa de refazer aquela pintura. Isso. Então, o tirar o quadro das mãos do ladrão, não é? Da pessoa que roubou o quadro, é a justificação. Nesse momento o Senhor, digamos, retira, consegue tirar-nos das mãos de Satanás, portanto, no ato de justificação. Mas depois, pela santificação ou pela justiça comunicada, o Senhor vai refazer em nós a imagem que foi deturpada, que foi estragada. É muito importante não esquecermos a palavra comunicada. Ellen White fala nisso, ela diz que a justiça de Cristo é também comunicada ao ser humano, passa a estar dentro do ser humano. O caráter de Cristo passa a estar dentro do ser humano, a mente de Cristo, o Espírito de Cristo passa a estar dentro do ser humano, é comunicado ao ser humano, não é apenas imputado, não é apenas lá uma palavra que se escreve nos livros do céu e diz perdoado ou considerado justo. Não, portanto, Cristo também comunica o seu próprio caráter ao ser humano. Isto é muito importante nós percebermos. Isto é o Evangelho. É, exatamente. Ou seja, a justificação não é um ato meramente judicial. Aliás, onde é que eu li recentemente, creio que foi no Maior Discurso de Cristo, página 114, mas eu não tenho agora aqui o livro à minha disposição, onde Ellen White diz, Maior Discurso de Cristo, página 114, eu só pus aqui a referência, que a justificação não é um ato meramente judicial. Isso mesmo, meramente. Mas eu dou ênfase no meramente, ou seja, é um ato judicial. É um ato judicial, mas não é só isso. Correto. Não é só isso. Portanto, é também a operação, a transformação do caráter, do coração, portanto, do ser humano. Da tal imagem que foi obliterada, que foi estragada, não é? Portanto, o inimigo consegue, digamos, consegue recuperar-nos do inimigo, não é? Mas depois de recuperar, ele sabe que o inimigo estragou-nos, não é? Sujou-nos, manchou-nos. E agora ele vai refazer tudo isso. Isso. Okay? Muito bem. Muito bem. Eu penso que isto ficou claro para aqueles que nos estão a ouvir. Muito bem, graças a Deus. Ok, vamos avançar então. Quanto a esta vinda de Jesus, que fala aqui a lição de segunda, pois bem, é interessante que aqui em Apocalipse 14:14, João diz que, referindo-se portanto àquele que vem, um semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem. e o pastor Mark Finley diz que Jesus usou 82 vezes a expressão Filho do Homem para se referir a si mesmo nos Evangelhos, somente nos Evangelhos. Portanto, isto mostra que é uma expressão que Jesus gostava de usar para se referir a ele próprio, não é? Era um dos seus títulos preferidos
E ele diz aqui muito bem, eu concordo plenamente com isto, usava-o como expressão de carinho para se identificar connosco. Isso mesmo, porque é um homem, é um ser humano. É um ser humano. Jesus identificou-se, não tem vergonha de ser chamado irmão. Ele que era Deus, irmão. ele que era Deus por natureza, ele que tinha o aspecto exterior, a forma exterior de um arcanjo, ele era no céu o arcanjo Miguel, ele que tinha a existência no céu, no aspecto exterior como um arcanjo, veio a este mundo, assumiu a natureza humana, a carne humana, e ele sentiu alegria e prazer em estar connosco como homem, como ser humano, com a carne humana, não é? É por isso que ele gosta de se intitular, para que nós possamos compreender bem a grande condescendência e humilhação de Jesus Cristo para nos salvar, ao ponto de vir em carne humana, ao ponto de vir como um ser humano, como um homem. Então, Jesus quer que nós foquemos nisso. E aqui na lição de segunda-feira não poderia ser mais claro quando diz aqui, portanto, que ele é um Salvador que nos compreende, que experimentou as nossas tentações e que passou pelas nossas provações. E depois, mais à frente, diz: está qualificado para nos redimir porque se tornou num de nós. E, no entanto, como um de nós, enfrentou toda a fúria das tentações de Satanás, mas sim, saiu vencedor. E mesmo na parte final da lição de segunda diz: tornou-se num de nós, exatamente como nós, mas ao contrário de nós, ele nunca pecou. Esta é que foi a grande diferença entre Jesus e Deus. Exatamente. Então, qual é agora, o que é que nós aprendemos então daqui do Apocalipse 14? Que o mesmo Jesus que esteve aqui na Terra há 2000 anos vai voltar. Esse homem Jesus vai voltar. Vai voltar, é a mesma pessoa. Claro. E porque é aqui usada a expressão filho do homem, no versículo 14 de Apocalipse 14, e é a mesma expressão que é usada em Mateus 16, 27, em Mateus 24, 27, 30, em Mateus 25, 31, e nestes textos, nestes 4 textos, Jesus usa sempre a expressão filho do homem, e depois ele diz, até em Mateus 16, 27, o filho do homem há de vir na glória do Pai, com os seus anjos. Reparem, esta referência que Apocalipse 14, versículo 14 faz aqui, é uma lembrança daquilo que Jesus ensinou aos discípulos em Mateus 16, 27. Em Mateus 24, 27, 30, ele torna a dizer, fala na vinda do Filho do Homem como um relâmpago que se mostra, não é? E depois diz também que no versículo 30 do capítulo 24 de Mateus, que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder, não é? E depois em Mateus 25, 31, novamente ele fala e diz, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, não é? Todos os anjos com ele. Portanto, vejam que Jesus Cristo fala, de facto, de si mesmo como o Filho do Homem, que ele iria vir em glória, na glória do Pai, com os anjos. E agora vemos aqui esta menção em Apocalipse 14, versículo 14. O que é que isto quer dizer? O texto está-nos a dizer que, após a conclusão das mensagens dos 3 anjos, Jesus Cristo vai vir. Isso mesmo. O próximo grande acontecimento, a seguir à proclamação mundial da mensagem dos 3 anjos, o acontecimento seguinte será a segunda vinda de Jesus. Exatamente, isso mesmo. Pronto, esta é a mensagem de Apocalipse 14, no versículo 14. Ou seja, nós estamos a ver nesta lição o que é que vai acontecer após a proclamação das 3 mensagens angélicas. Ainda não estamos a estudar o conteúdo, mas estamos a estudar o que é que vai acontecer após. Então, após é a segunda vinda de Jesus Cristo. E aqui é dito que ele vem numa nuvem. Reparem, olha, e eis uma nuvem branca. Ele vem numa nuvem. E sentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem. É interessante isto, esta questão da nuvem, porque se nós abrirmos a Bíblia em Lucas, no capítulo 21, e no versículo 27, Jesus diz exatamente aqui que ele vai vir numa nuvem. E é interessante que no Apocalipse é usada a mesma linguagem. E esta nuvem vem desde o céu até à terra. E quando a Bíblia diz que ele virá com as nuvens do céu, há aqui 2 coisas diferentes e que se complementam. Jesus vem desde o céu, desde o santuário celestial até à terra numa nuvem, e depois, quando se aproxima da terra e já está aqui, na zona da terra, então quem olha para Jesus Cristo vindo na sua segunda vinda é como se ele viesse nas nuvens do céu. Então, ele vem na nuvem, sim, com milhões de anjos à sua volta, mas ele, ao aproximar-se da terra, quem o vê como se ele tivesse vindo com as nuvens. Exato. Mas essas nuvens nada mais não são nuvens atmosféricas, são nuvens de anjos, não é? Digamos, o que dá a imagem de nuvem é a glória dos anjos, não é? Portanto, que dá essa porque repara, portanto, aqui na lição de terça-feira,
o autor refere aqui muito bem, Jesus ascendeu numa nuvem de anjos e vai voltar numa nuvem de anjos. Portanto, é como aquele arrebatamento do profeta Elias, não é? Diz que é em carros de fogo. Que carros de fogo são esses? Pois bem, os anjos manifestam-se como se fossem labaredas de fogo. Portanto, são anjos. Portanto, isto é uma imagem de anjo. Não, porque eu lembro quando eu era criança, tinha a ideia que Jesus vinha numa nuvem, assim como a gente vê estas nuvens no céu atmosférico, não é? Portanto, essas nuvens é a glória de anjos, portanto, que rodeia o Salvador, ok? Não sei se o irmão concorda comigo. Eu aqui vou um pouco mais longe e, portanto, a descrição que Ellen White faz deste acontecimento é que diz que é uma nuvem viva e depois ela diz que à volta desta nuvem viva existem milhões de anjos. Ou seja, ela faz uma distinção entre esta nuvem, que ela chama uma nuvem viva, que ela diz que até tem rodas, diz que tem rodas e tem asas, e as asas clamam santo e as rodas também dizem santo. Mas depois ela diz, e à volta desta nuvem existem então os milhões de anjos que acompanham Jesus na sua volta. Então esta nuvem, pela descrição que ela faz, é um meio de transporte que é usado para depois levar a igreja para o céu. E que nuvem será essa então, irmão? Como ela faz a distinção de nuvem com Sim, rodas estou a e faz a perceber o distinção raciocínio. entre milhões de anos, portanto, parece que há aqui mas nesse caso, o que é que poderíamos dizer dessa nuvem? O que é que seria na prática essa nuvem? Na prática é um transporte, mas não sabemos mais nada acerca disto, não temos mais informação. Sabemos que é uma nuvem viva, sabemos que é um transporte, porquê? Porque em várias ocasiões ela chama-lhe o carro, chariot, em inglês ela chama-lhe chariot. Então, uma vez que ela usa a palavra chariot, carro, carruagem, não é? Portanto, é uma carruagem, é um carro que transporta Jesus, que vem Jesus e que vai servir para transportar a igreja daqui para o céu. Então, uma vez que ela usa a palavra chariot, ou carro, e depois utiliza a palavra anjos, milhões de anjos, à volta do chariot, então há os anjos, não é? Uma vez que ela faz essa distinção, leva-nos a pensar, e a mim fiquei com a convicção de que realmente isto é um meio de transporte que Jesus vai utilizar para levar os milhões de salvos de todas as épocas, desde Adão e Eva, para o céu. E esta nuvem é gigantesca. Esta nuvem é muito grande. Porque ela, nas visões que ela tem, diz que à medida que a nuvem se aproxima da Terra, ela torna-se uma nuvem muito grande. E depois ela diz que a igreja é recolhida para dentro da nuvem. E dela diz, todos nós entramos dentro da nuvem. Portanto, naquela época, a melhor descrição, por exemplo, que o apóstolo João tem para descrever as visões no Apocalipse são certas palavras que podem não descrever exatamente aquilo que é, mas são aquilo que lhe pareceu segundo aquilo que ele conhecia na época, é a palavra que ele utiliza. E a Ellen White também utiliza as palavras que ela tinha na época dela, é aquilo que parecia a visão do profeta, de quem está a ver, mas ela chama-lhe de facto um chariot, um carro, não é? Um carro. É interessante porque essa palavra carro também aparece na Bíblia, na descrição portanto, do arrebatamento do profeta Elias, dizem em 2 de Reis, no capítulo 2 e no versículo 11, e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Bom, muitas vezes há coisas que nós não sabemos, não conseguimos aprofundar muito, porque também não está muita coisa revelada na Bíblia, mas pronto, é aquilo que agora, nós temos. Esta simbologia do carro e dos cavalos, eu entendo desta forma, mas dou a mão à palmatória, digamos, em presença de uma explicação que possa ser mais eficaz. Mas estes símbolos do carro e dos cavalos eu os vejo como imagens que à vista humana pode parecer isso, mas que na realidade Sim, é que este carro e estes cavalos nada mais são do que anjos, mas o conjunto dos anjos pode dar a aparência de haver um carro. Compreendo. Ou de haver, pode haver essa cavalos. Possibilidade, sim. Okay. Pode haver. Mas não estou a querer fazer desta minha maneira de ver um dogma, não é? Portanto, não quero estar a ser dogmático, não é? Mas eu compreendo. A percepção que eu tenho é essa. Sim. Porque existem também outras citações de Ellen White que dão a entender que nós seremos levados ao céu pelos anjos. Ou seja, são os próprios anjos que nos levam
ao colo, digamos assim, será que... Olha, eu sempre tenho imaginado na minha mente eu ser levado ao colo do meu anjo, não é? E enquanto vamos na viagem eu ir conversar com o meu anjo ao colo dele, não é? Quer dizer, é uma imagem... Mais uma vez, não estou a querer dizer que esta imagem que eu tenho seja a imagem correta, não é? Mas é uma imagem que eu tenho na minha mente já, confesso, há muitos anos, não é? Portanto, que eu vou ter o privilégio de ser levado ao colo do meu anjo e ao colo eu vou poder conversar com ele, ou seja, ele tem tempo para voar e conversar comigo, porque ele consegue fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Exato. Mas, mais uma vez, é uma Pelo imagem poder, que eu tenho... por exemplo, pelo poder de Deus, nós podemos ser levados imediatamente para o céu, numa questão de um segundo ou de um minuto, não é? Nós podemos ser levados de imediatos para o céu. E, no entanto, é-nos dito nas visões que ela tem que este carro que transporta os ressuscitados e os transformados na segunda vinda de Cristo levará 7 dias a ascender para o céu. É verdade, sim. Portanto, é um transporte que leva à igreja os milhões salvos e que leva 7 dias a chegar até às portas da cidade onde Deus vive. Mas essa interpretação, irmão, faz todo o sentido também, portanto, eu não estou contra ela de forma alguma. Eu também não estou bem seguro, portanto, se realmente será assim. Mas que é uma interpretação plausível, isso eu reconheço. Ela está na página 35 do livro antigo, por exemplo, este livro antigo já tem muitos anos. Este livro antigo dos Primeiros Escritos, só na página 35 ela menciona a palavra carro 4 vezes. Chariot, 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 4 vezes. E depois fala nos anjos à volta do chariot, à volta do carro. E depois diz que durante 7 dias, portanto, os salvos irão, até à cidade de Deus. Portanto, mas qual é a lição que nós encontramos aqui? Portanto, é que Jesus vai voltar após a proclamação da mensagem dos 3 anjos. Certo. E este Jesus que vai voltar é o mesmo Jesus que esteve aqui na Terra há 2000 anos. Exatamente. Esta é a grande lição. E é o Filho do Homem. Ele continua como humano para toda a eternidade. Exatamente. E ele, não esqueçam, levará para sempre os sinais dos cravos na mão, na fronte e no seu lado ferido. Ele para sempre, para toda a eternidade, qualquer nova criação, qualquer novo planeta que Deus venha a criar, com seres criados, um dia, ao olharem para Jesus e para as suas mãos, eles vão perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Então Jesus vai explicar que foram as feridas que foram feitas neste planeta quando ele tentou salvar a raça humana. E conseguiu salvar a raça humana, não todos, mas aqueles que quiseram ser salvos. Isso. Então estes sinais vão permanecer para toda a eternidade. Para quem fizer a pergunta, então haverá uma memória para toda a eternidade da história da redenção, a história do sacrifício que o Pai fez e que o Filho fez para vir a este planeta para salvar a raça humana. Ele levará sempre a nossa carne humana. Ok. Muito bem. Aqui ainda na lição de segundo eu gostaria de enfatizar aqui, portanto, estes alguns elementos aqui mencionados. Portanto, primeiro, Jesus, o Filho do Homem, vem em glória com os seus anjos, primeiro ponto. Isso, segundo, vai separar as ovelhas dos bodes. E Isso. diz aqui corretamente, basicamente, isto é um juízo. E terceiro elemento, o destino das nações e de toda a humanidade estará decidido para toda a eternidade. Ou seja, aqui, portanto, os dois campos estão assegurados, estão finalizados, não há mais trocas possíveis, não é? Passar-se de um campo para o outro, portanto, tudo está decidido. Aliás, até sabemos mais, que essa decisão final acontecerá ainda antes, ou seja, os dois grupos estarão encerrados ainda antes da segunda vinda de Cristo, não é? Claro que quando se der a segunda vinda de Cristo, aí com maior legitimidade nós podemos afirmar, portanto, que o destino das nações e toda a humanidade está decidido para sempre, ok? Agora, eu gostava de referir aqui um paralelismo muito interessante que eu encontro aqui neste livro do pastor do Dr. Jacques Ducan, que é um doutor em teologia, foi professor em Colonge e também na Universidade de Andrews. Eu gosto muito deste autor porque ele é um judeu e ele vai bem fundo na análise bíblica. E aqui neste livro, portanto, Le Cri du Ciel, esta é a edição francesa, portanto, o Grito do Céu, diz aqui, portanto, no início do capítulo 6, ele faz aqui um paralelismo entre Daniel 7 por um lado e Apocalipse 13 e 14 por outro lado. Então, em Daniel 7 nós temos 4 animais apresentados. Um leão, tudo animais híbridos, não é? Um leão, por exemplo, com asas de águia, portanto, isso não existe na realidade, o que imediatamente apela para uma interpretação simbólica e não literal. Depois um urso, não é? Depois um leopardo, que tem quatro cabeças, portanto, também não pode ser um animal literal, portanto, tem que ser interpretado como animal simbólico. E depois uma besta, um animal com 10 chifres, não é? Ou 10 pontas.
Ora, em Apocalipse 13 e 14, no início do capítulo 13, também temos uma besta com 10 chifres, mas que tem características do leão, do leopardo e do urso. Ou seja, há aqui um paralelismo entre Daniel 7 e Apocalipse 13. Sim, sem dúvida. Depois, logo a seguir da descrição dos 4 animais em Daniel 7, é descrito a realidade de um poder usurpador e opressor, que é representado pela ponta pequena ou pelo chifre pequeno, e que exerce esse poder usurpador e opressor durante 1260 dias proféticos, ou seja, 1260 anos literais. Isso. Também lá em Apocalipse 13, nós temos a menção do poder usurpador e opressor que exerce esse seu poder 42 meses, sendo que 42 meses é o mesmo que, portanto, os 1260 dias. Correto. E depois em Daniel 7, depois da menção desse poder usurpador, vem a descrição do julgamento celestial. Depois de Apocalipse 13 veio a proclamação das 3 mensagens angélicas. O que é que este paralelismo significa? Que enquanto decorre no céu o julgamento no ou o juízo final, ocorre na terra a proclamação das 3 mensagens angélicas. Isso. No mesmo enquadramento temporal. Ou seja, agora estava-me a vir a palavra inglesa, na mesmo framework, não é? Portanto, no mesmo enquadramento temporal. Portanto, repito, enquanto que no céu decorre o julgamento celestial, que nós adventistas apelidamos de julgamento investigativo, não é? A palavra investigativo não está na Bíblia, mas o conceito está lá, não é? É como o conceito da Trindade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas o conceito está lá. Aliás, eu até costumo dizer, a própria palavra Bíblia não existe na Bíblia, não é? Os livros são abertos. Em Daniel 7 diz que os livros são abertos. Exatamente. Então, em Daniel 7 vem a descrição, portanto, repito, dos 4 animais híbridos, Isso. depois do poder usurpador e opressor que exerce esse poder do ano 1260 dias proféticos ou anos literais, que é representado pela ponta pequena ou chifre pequeno, e depois logo a seguir vem a descrição do julgamento celestial, ok? Em Apocalipse 13 e 14 temos também a besta com 10 chifres, com características do leão, do leopardo e do urso, depois o poder usurpador e opressor que exerce esse seu poder durante 42 meses, que é um tempo idêntico, e depois a proclamação dos 3 anjos em Apocalipse 14. Repito, este paralelismo, esta estrutura literária indica claramente que a proclamação das mensagens dos 3 anjos far-se-á na mesma altura em que está a decorrer no céu o julgamento final. Exatamente, e não esqueçam que o versículo 7 do capítulo 14 de Apocalipse começou esta mensagem de que o juízo começou, chegou a hora do seu juízo, do julgamento, do juízo final, começou em 1844. Exatamente. Portanto, e como é que sabemos isso? Bom, à luz de Daniel. À luz de Daniel 8 e 9, não é? Sim, sim. E, portanto, a primeira mensagem angélica, como o irmão acabou de dizer, e eu vou reforçar, portanto, e disse muito bem, portanto, a primeira mensagem angélica começa com o anúncio de que chegou a hora, ou é vinda a hora do seu juízo. Que juízo é este? É o juízo mencionado em Daniel 7, 9 a 14. E a compreensão correta deste versículo 7 começou em 1844. Exatamente. A compreensão e a proclamação correta deste versículo foi em 1844. Agora, uma coisa muito interessante também, que eu vejo também um paralelismo muito interessante. O que é que esse juízo final, ou esse juízo celeste significa? Significa a purificação do santuário, usando a expressão de Daniel 8:14. O que é a purificação do santuário? É nada mais, nada menos do que o apagamento do registro dos pecados do povo de Deus. Isso mesmo, exatamente. Okay? Eu repito, apagamento dos pecados, portanto, do povo de Deus. Dos livros de registro. Do livro de registro. Agora reparem, enquanto no céu o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, limpa o santuário celestial, purifica o santuário celestial, muito na mesma altura na terra, agora. O Espírito Santo, que é o representante de Cristo na terra, limpa o santuário, que é o povo de Deus, dos seus pecados. Coração. Exatamente. A mente e o coração do seu povo, do povo de Deus aqui na terra, tem que ser purificado em simultâneo com a purificação do santuário no céu. Exatamente. Ou seja, o registro dos pecados são apagados lá, isso, mas é apagado do coração do ser humano, a prática da mente e do coração, a prática do pecado. Isso. A prática do pecado em pensamento, em palavras e ações. Muito bem. Ou seja, a pessoa é tornada santa. A pessoa é trabalhada pelo Espírito de Deus para adquirir a imagem de Cristo. Então tem que haver uma purificação do coração, porque se não houver uma purificação do coração e da mente, o que é que vai acontecer?
estamos sempre a pecar. Exatamente. Estamos sempre a pecar. A fonte tem que ser limpa. E A se fonte estamos do sempre a coração pecar, tem que não ser vamos limpa. ser purificados, como é óbvio, não é? Não, não, olhem, reparem, o que é que Cristo faz agora neste tempo de graça? Eu vou-vos dar uma imagem. Neste tempo de graça, infelizmente, para aqueles que não compreendem o poder de Deus e aquilo que Deus está disposto a fazer no ser humano e na igreja, no seu povo, é mais ou menos isto. Imaginem um homem que todos os dias se mete numa luta, numa rixa e todos os dias vai parar às urgências do hospital. Ele vai para as rixas à noite e à noite lá, à meia-noite, aparece sempre nas urgências do hospital, cheio de sangue, com pancadas e hematomas. O que é que o cirurgião ou o médico que o atende nas urgências vai fazer? Vai mandá-lo embora? Não, o médico atende-o, faz-lhe os curativos, faz o que pode fazer, porque ele se meteu nas rixas e precisa de assistência urgente. Ele vai embora para casa. Passado 2 dias, ele mete-se novamente numa rixa, numa luta e vai parar novamente às urgências. O médico está lá e diz: "Oh homem, você está aqui outra vez. Você todas as semanas anda aqui, pá. Você vem para aqui parar 2 vezes por semana. Você tem que mudar de vida, homem. Você não pode andar assim, nesse tipo de vida. Eu vou-lhe fazer o curativo, mais uma vez, vou mandá-lo para casa, eu vou ajudá-lo. Mas veja lá se você se emenda. Na semana seguinte, lá está ele outra vez." O que é que Jesus faz? Segundo o falso evangelho, Jesus vai perdoando apenas o pecado. Jesus vai pondo o curativo, vai pondo o penso: eu perdoo-te o pecado, eu perdoo-te o pecado, eu perdoo. Mas será que isso resolve o problema? Isso não resolve o problema. Não. Nós estamos sempre a ir pedir o perdão do pecado. O que Jesus quer é que nós deixemos de pecar. Ora, nem mais. Portanto, o que Jesus quer é que aquela pessoa deixe de ir às urgências do hospital para pedir a assistência do médico que está lá nas urgências para receber o curativo. É uma imagem perfeita, irmão. Perfeito. Portanto, é isto que Deus quer, e isso é que significa a purificação do coração do crente aqui na terra, à medida que o santuário é purificado lá no céu. Isso mesmo. Se não, então Deus está a limpar o registro do pecado lá nos livros do céu e no dia seguinte vai para lá mais pecados. Exatamente. E Cristo não consegue limpar Não o consegue registro, limpar assim. os pecados estão sempre a ir para lá. Estão a compreender? Exatamente. Ainda bem que o irmão falou nisso, é muito importante isso. E, aliás, quando eu uso aqui a imagem do santuário terrestre, estou a usar uma imagem bíblica, que é a imagem que Paulo usa em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus. Este sois é quem? É o povo de Deus. Isso. Sois santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E mais à frente, portanto, no capítulo 6 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Estou a ler na versão Almeida Revista e atualizada no Brasil. Portanto, na versão Almeida Revista e corrigida fala templo, que são termos sinónimos. Portanto, isso mesmo. Volto a repetir, enquanto que no céu o nosso sumo sacerdote limpa, purifica o santuário celestial, o seu representante que ele deixou, o outro consolador de que Jesus falou, limpa na terra o santuário que é o povo de Deus. Perfeito, é isso mesmo. É exatamente. E isto tem que ser pregado, tem que ser explicado. Os pastores têm que pregar isto, os teólogos têm que explicar isto e ensinar isto aos novos pastores nos seminários, porque se isto não for pregado nas igrejas, as igrejas continuam numa situação espiritual muito fraca. E Deus continuam quer... a ser pessoas que vão sempre às urgências, como o irmão usou. Exatamente, as pessoas vão sempre às urgências. Exatamente, porque se metem no problema, não é? Exatamente. Portanto, a boa nova do Evangelho, desculpem aqueles que já nos estão a ouvir, portanto, a enfatizar isto muitas vezes. A boa nova do Evangelho, porque Evangelho vem de uma palavra grega, evangelion, quer dizer boa isso, nova. Boa nova. Boa notícia, boa nova. A boa notícia é que nós somos libertados da penalidade do pecado. Isso e todos nós aceitamos isso. Mas segundo, nós somos libertados também do poder do pecado. Isto é boa nova. Isto é boa nova. E devemos louvar a Deus por isso. Então não é uma boa nova eu deixar de ir às urgências para receber os curativos. É uma belíssima boa nova. E meterem-me lá o soro na veia para eu ser ajudado porque perdi sangue na rixa e etc. E fraturei o crânio e não sei o quê. Então não é muito melhor esta notícia. O irmão está a usar uma imagem que eu conheço muito bem porque já trabalhei como enfermeiro num serviço de urgências. É claro, Cristo atende-nos no santuário celestial quando nós vamos a Ele em oração. Mas esse não é o plano A, não é isso que Deus quer. Exatamente. Cristo perdoa, Cristo atende, Cristo conforta, Cristo consola. Mas não é... Ele quer fazer muito mais do... Aliás, ele quer fazer muito mais do que isso. Exatamente. Quer fazer muito mais do que isso. Aliás, há uma frase que
que é difundida às vezes dentro da nossa igreja, que é o seguinte, que é certa. Aliás, acho que até uma frase de Ellen White, portanto, em que nós podemos ir ao Senhor como nós estamos. Aliás, não podemos ir de outra maneira, senão como estamos, não é? Porque nenhum de nós tem o poder de se modificar a si mesmo. E o Senhor aceita-nos como nós vamos a Ele, todos rotos. Mas não nos deixa como Ele nos aceitou. Isso, exatamente. Exatamente. Este é o verdadeiro Evangelho. Olha, faz-me lembrar uma experiência que eu vivi quando trabalhei como enfermeiro num serviço de urgências, mas desta vez num serviço de urgências de um hospital psiquiátrico, e a polícia trouxe-nos lá uma pessoa que apanhou na rua, um vagabundo, não é? E aquele homem, quando lá chegou, estava num estado péssimo, lastimável. Não era tanto a saúde mental dele, mas era o aspecto físico. O homem cheirava mal, o homem estava sujo, com roupas, não eram sujas, eram imundas, um cheiro fétido, uma barba enorme, um cabelo, sei lá, aquilo não era penteado há meses. A pele até estava encardida, digamos, de tanta sujidade. E o que é que nós fizemos com aquele indivíduo? Eu participei também nisso. Nós tirámos aquela roupa imunda, que foi imediatamente para o lixo, arranjámos outra roupa, mas antes de o vestir com a roupa nova, ele foi para um grande banho, ele foi esfregado, bem esfregado, ele foi ao barbeiro que lhe cortou a barba, que lhe cortou o cabelo. Aquele homem, no dia seguinte... Não parecia o mesmo. Não parecia o mesmo. É isso que Jesus quer fazer connosco. O homem até já tinha um sorriso, parecia mais leve, parecia mais feliz. É isso que o Senhor quer fazer connosco. Nós aceitámos aquele homem como ele estava, mas não o deixámos como o encontramos. É isso que o Senhor quer fazer connosco. É mudar-nos completamente, é tirar a fetidão do pecado que existe em nós, o mau cheiro, é tirar-nos as roupas sujas, imundas, é cortar aquilo, é esfregar a nossa sujidade. É isso que o Senhor faz por nós. Isto é lindo, isto é boa nova. Isto é boa nova. Isto é boa nova. Isto é boa nova. Isto é maravilhoso, de facto. Sim, senhor. E, portanto, devemos pregar esta boa nova porque, primeiro, ela é real e, segundo, ela é um alento de uma enorme esperança para a humanidade. Okay? E isso é que salva a raça humana, o ser humano. É isso mesmo. Muito bem, irmão. Vamos então avançar um bocadinho mais. Na lição de terça-feira, o ponto principal que nós encontramos aqui é que este Filho do Homem, este Jesus, este Filho do Homem que vai vir após a conclusão da tarefa da proclamação da mensagem dos três anjos, é o mesmo que iniciou o juízo investigativo no céu. Isso. Portanto, é o mesmo que iniciou o julgamento, o juízo final, a primeira parte do juízo final. Não esqueçam que o juízo final tem várias partes. Tem a fase investigativa e tem a fase executiva. Exato. Não é? Então, pronto. Agora, este Jesus que vai voltar é aquele que começou em 1844 diante do Pai, diante dos milhões de anjos, o grande tribunal celestial, isso, que é o juízo, que nós chamamos de juízo investigativo, que é mencionado em Daniel 7. Isso. E que é mencionado novamente, o início deste juízo é mencionado no versículo 7 do capítulo 14. Exatamente. A mensagem que é dada ao mundo desde 1844 é que o juízo começou no ano de 1844. Pronto. E este Jesus que vai vir é o mesmo que começou o juízo, então, no ano de 1844. E já agora, irmão, permita-me só fazer aqui um pequeno parênteses para enfatizar algo que é tão simples de perceber, mas que alguns põem em causa. Dizem, vós adventistas, vós falais de um tribunal, mas essa ideia de tribunal não existe. Existe sim. Em Daniel, no capítulo 7, e a partir, portanto, do versículo 9, nós lemos o seguinte, por exemplo, no versículo... no versículo 10, Daniel 7, 10, portanto, diz assim, portanto, eu vou ler aqui numa outra versão. Era bom que o irmão lesse sim o versículo 10, o 13 e o 14. Portanto, o versículo 10 diz assim, versículo 9, continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião Dias se assentou, sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, já estou a ler no versículo 10, manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e míriades de míriades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal. Isso mesmo. E se abriram os livros. Portanto, é feita uma clara referência. Reparem, na versão clássica diz assentou-se o juízo. Assentou-se o juízo. Bom, mas onde é que se fazem os juízos?
Os juízes fazem... Tribunal. Onde é que se fazem os juízos ou os julgamentos? No tribunal. É óbvio, não é? Portanto, esta versão, ao dizer assentou-se o tribunal, não está a dizer nada que viola o sentido do texto original. E depois, no Novo Testamento, portanto, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14 e no versículo 10, diz assim: mas tu porque julgas o teu irmão, ou tu também porque desprezas o teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Correto, muito bem. Então, quer o Antigo Testamento, quer o Novo Testamento, fazem referência a um tribunal. Ao tribunal, Ao exatamente. tribunal de Deus, ao tribunal de Cristo. Okay? Portanto, esta noção tem fundamento bíblico, não é uma invenção nossa, não é? E a mensagem da Apocalipse 14 é que este Jesus que exerceu a função de juiz e de advogado, e a partir de 1844, no segundo compartimento, na segunda sala do Santuário Celestial, é o mesmo que vai voltar após a proclamação das três mensagens angélicas. Já agora, outra coisa que é ridicularizada é essa ideia, portanto, que há um santuário, que há um lugar santíssimo, que há um lugar santo. Bom, como é que nós sabemos que no Santuário Celestial há um lugar santo e um lugar santíssimo? Pelo modelo do Santuário Terrestre. Agora, é evidente, isso para qualquer pessoa que tenha um mínimo bom senso, nem seria necessário dizer isto, é evidente que o modelo do santuário, portanto, terrestre, é um modelo em miniatura. O original no céu. O original no céu não tem o tamanho daquele santuário terrestre que havia, portanto, entre o povo de Israel. É o maior. Santuário Celestial é enormíssimo. Enormíssimo, exatamente. Aliás, porquê? quando diz aqui porque em lá, Daniel Alberto, 7, quando diz aqui no versículo 10, que estão lá milhões de anjos lá dentro, as miríades de anjos, como é que caberiam todos esses milhões de anjos? Como é que caberiam todos esses lá dentro? Exatamente. Eles estão lá a assistir a este tribunal. Aliás, estão a ajudar Cristo neste tribunal. São eles abrem testemunhas do julgamento que está a ser efetuado. São testemunhas no julgamento, exatamente. Portanto, estão milhões lá dentro. Portanto, este santuário celestial é enormíssimo. É enormíssimo, exatamente. Olha, já agora deixa-me ler só aqui. Talvez a comparação, irmão, não sei se estarei a exagerar. Reparem, é como um globo terrestre que nós possamos... Eu tenho olha, vê-se ali atrás o globo, não é? Portanto, aquele globo é uma representação em miniatura do globo terrestre, não é? Portanto, o santuário celestial era essa representação em miniatura. O santuário celestial é enormíssimo, quer dizer, nós não sabemos a dimensão, mas é enorme. Okay. Olha, para os irmãos verem a dimensão deste santuário, além deste raciocínio que fizemos agora de Daniel, capítulo 7, versículo 10, que estão lá milhões de anjos lá dentro a assistir a este tribunal, não é? Além disto, deixa-me ler-vos uma citação, um pouco de uma visão que Ellen White teve neste livro Os Pormenores Escritos, na página 55, edição em papel. E quando eu digo edição em papel é de 1900, não sei se tem aqui o ano, para que 1967. É este que eu vos mostrei há pouco. Este é de 1967. E então diz assim: viu o pai erguer-se do trono, isto no lugar santo, em 1844, e num chariot flamejante, entrar no lugar santíssimo, para dentro do véu e assentar-se. Então Jesus se levantou também do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. E mais à frente diz: então um carro, a chariot, em inglês é cloudy chariot, e os livros traduzem isto como carro de nuvens. Então um carro de nuvens com rodas com flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro, no chariot, Jesus entrou no carro e foi levado para o lugar santíssimo, onde o Pai já se tinha assentado. E o Pai já tinha usado este chariot. O Pai passou do lugar santo para o santíssimo neste chariot, nesta carruagem. A tradução mais exata é carruagem. Então, esta carruagem de nuvens com rodas com flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no chariot, na carruagem, e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai já tinha assentado. Portanto, isto é para nós vermos o quê? A dimensão deste santuário celestial. Não é? Sabem que... E outro pormenor, irmão, se me permite, que é o seguinte: eu até já escrevi 2 artigos sobre isso, porque essa descrição que o irmão referiu desse trono, podemos dizer que é um trono móvel. Isso, muito bem. Porquê que é um trono móvel? Porque ele se desloca de um local para o outro, ok? E isso ajuda a explicar
Porque há alguns que dizem, os adventistas, portanto, acreditam, portanto, que o trono de Deus está no santuário, no lugar santíssimo, mas há descrições que dão a entender que está no lugar santo. Então, mas está no lugar santo ou no lugar santíssimo? Está nos dois, só que em tempos diferentes. E pode estar nos dois porque é um trono móvel, que se pode deslocar de um lado para o outro. Portanto, nós acreditamos que esse trono móvel se deslocou, portanto, levou o Pai primeiro e depois o Filho do lugar santo para o lugar santíssimo. Quanto à descrição do lugar santíssimo, a Bíblia, por exemplo, em Apocalipse 11:19, não podia ser mais clara. Desculpa, irmão, já lhe dou de novo a palavra. Não, está muito bom. Em Apocalipse 11:19 diz, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, outra versão diz o templo, portanto, são termos sinónimos, repito. Diz que é no céu, que está lá no céu. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, cá está, no céu, muito bem. No céu, exatamente, muito bem, a ênfase. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Ora, onde é que a Arca da Aliança estava no santuário terrestre? Exatamente. Portanto, a Arca da Aliança estava no santuário terrestre, um lugar santíssimo. Isso. Mas se este santuário está no céu, então, e também tem uma arca, então quer dizer que lá tem um lugar santíssimo. Quer dizer, para bom entendedor, minha palavra basta, exatamente. Não é? Okay. Exatamente. Irmão, peço desculpa ter interrompido o seu raciocínio. Mas... Não, irmão, isso que o irmão está a acrescentar é enriquecedor, é maravilhoso. Eu acho que isto acho que vai fazer luz na mente de muitos que estão a ouvir para realmente terem uma convicção, uma certeza de que realmente há um santuário no céu. Agora, há teólogos, mesmo cá dentro, que dizem que não há santuário celestial, que isso não existe, e que Jerusalém que não vai descer do céu. Portanto, isso contraria a Bíblia e o Espírito de Profecia. É óbvio. São pessoas que se colocam acima dos textos inspirados pelo Espírito Santo da Bíblia e do Espírito de Profecia. Ora, nem mais. Isso é uma blasfémia. É uma blasfémia. Eu acho que isso não faz blasfémia sentido. Porque são pessoas que estão a querer dar a entender que sabem mais do que a revelação. Isso, exatamente. Porque é isso qualquer mesmo. pessoa que se arroje, digamos, o direito, entre aspas, que não é direito nenhum, mas que se arroje o pôr em causa o que está claramente revelado, essa pessoa está a blasfemar, portanto, da palavra de Deus e indiretamente do próprio Deus. Portanto, isso é interessante que esta visão que ela não teve, onde ela diz, então um carro de nuvens, a Clouded Chariot, com rodas, como vão de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus, ele entrou no carro e foi levado para o lugar santíssimo. É interessante que o Daniel, em visão, no versículo 13 de Daniel 7, ele também fala neste carro. Fala, sim, senhor. Só com palavras diferentes. Eu não queria entrar em mais pormenores, porque... mas força, irmão, força. No versículo 7, no capítulo 7 de Daniel, no versículo 13, diz que eis que vinha nas nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem. E se pararmos por aqui, muitos podem pensar que isto se refere à segunda vinda de Jesus, mas não é. À segunda vinda, exatamente. Isto refere-se à vinda de Jesus ao Pai, que entretanto passou para o lugar santíssimo em 1844. Isso mesmo. A vinda de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo em 1844, para junto do Pai, para iniciar o tal tribunal, para iniciar o tal juízo investigativo. E repare o que é que João, como é que ele descreve isto. Ele diz, vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao Ancião de Dias, que é o Pai. Então, estas nuvens, Jesus veio com as nuvens e dirigiu-se ao Ancião de Dias. Ellen White, na visão que ela teve, ela já diz que é um cloudy é de nuvens, com aspecto de nuvem. E quando ela diz cloudy, é com aspecto de nuvem. Mas ela diz que é um chariot. Então, um cloudy chariot, com rodas com flama de fogo, Jesus entrou nesse carro, nesse chariot, e foi levado para o lugar santíssimo. A palavra nuvem é usada por Daniel na sua visão e a palavra nuvem é usada por Ellen White na sua visão. Ou seja, os autores inspirados estão em perfeita sintonia um com o outro. Exatamente. E essa imagem das rodas é para mostrar essa mobilidade que existe. As rodas servem para quê? Porque que um carro tem rodas? Tem rodas para andar, não é? Se não tivesse rodas não andava. Portanto, esse carro então tem rodas porque se desloca e, portanto, ao deslocar... Portanto, é móvel, como eu disse há bocadinho. Exato. Eu vi o Pai, ele diz, eu vi o Pai erguer-se do trono e entrar e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu, portanto, é um meio de transporte que é usado no céu. E este carro de nuvens será usado novamente na segunda vinda de Jesus. Foi usado na passagem do lugar santo para o lugar santíssimo, neste imenso santuário celestial, e será usado com a função de trazer Jesus do céu para a terra e com a função de levar a igreja, os ressuscitados da terra, para o céu nos tais 7 dias que demorará a viagem. Correto.
Irmão, eu gostaria de finalizar aqui, portanto, o conteúdo da lição de terça-feira, enfatizando um aspecto que não é aqui enfatizado, mas eu acredito que o autor não pode dizer tudo no espaço que a lição tem, portanto, porque é um espaço pequeno, mas eu gostaria muito de enfatizar que este julgamento no céu, conforme diz Daniel capítulo 7 e no versículo, portanto, 22, diz: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. É uma ideia fundamentalíssima. Desculpem-me aqui quem é que fez injustiça aos santos do Altíssimo? A ponta pequena. Exatamente. E Cristo vai fazer, Cristo e o Pai vão fazer justiça à injustiça que foi feita ao povo de Deus pela ponta pequena. E o ponto fundamental que eu quero aqui enfatizar é o seguinte: este julgamento no céu não é contra o povo de Deus, é em favor dos santos do Altíssimo. A favor do povo de Deus. É em favor dos santos do Altíssimo. Portanto, isto é extremamente importante, porque essa ideia que o irmão diz vem referida melhor no versículo 26, mas depois se assentará o tribunal, cá está mais uma vez a palavra tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. Para o destruir a quem? À ponta pequena, ao chifre pequeno. Nesta versão fala do chifre pequeno. Então, o julgamento no céu é uma forma de Deus, portanto, vindicar o seu povo, vindicar os seus santos. E finalmente, e isto é muito importante, aliás diz mesmo aqui no final da lição de terça-feira, este julgamento vindica o caráter não só dos santos, mas também do próprio Deus contra as acusações de Satanás. Isso, contra as acusações de Satanás. Ou seja, o próprio caráter de Deus que foi manchado pelas acusações falsas de Satanás vai ser plenamente vindicado. E com ele, com a vindicação do caráter de Deus, é também vindicado o caráter de todos aqueles que pela fé se uniram a Cristo. Perfeito. E o povo de Deus não significa toda a igreja. Não esqueçam isto. Exatamente. O povo de Deus é o remanescente que existe dentro da igreja. Exatamente. Porque infelizmente ao longo dos séculos existiu a igreja, chamada igreja, e depois dentro da igreja existe de facto aqueles que são realmente fiéis, que são chamados o remanescente, aqueles que realmente obedecem à vontade de Deus. E em todos os tempos, em todas as épocas, se haverá até ao fim, haverá um remanescente dentro da igreja. Exatamente. Ou seja, na linguagem de Jesus da parábola do joio, portanto, dentro da igreja há o trigo e o joio. E o trigo significa os filhos do reino e o joio os filhos do maligno. É a própria interpretação que Jesus deu. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, chama ao joio a sinagoga de Satanás, que está dentro da igreja. Portanto, isso foi sempre a história da igreja, ou a história do povo de Deus, melhor dito, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, sempre teve no seu interior bons e maus, ímpios e justos. Pessoas que se ligaram a Deus e aquelas que não se ligaram a Deus. Exatamente. É muito interessante o pensamento que o irmão deu ainda há pouco, que este julgamento vai vindicar o caráter do povo de Deus, do verdadeiro povo de Deus, e o caráter de Deus. E só quando este trabalho estiver concluído no Tribunal Celestial é que Jesus vem para buscar a sua igreja. Exatamente, isso mesmo. Ou seja, agora todos os mundos criados por Deus, todos os milhões de anjos, o próprio Conselho Celestial diz: sim, Senhor, eles realmente são um povo justo, são um povo santo e merecem estar e habitar na nova terra. Merecem ser salvos e ter a vida eterna. Então Jesus, com o reconhecimento de todos os seus criados, Jesus vem buscar a sua igreja para colocá-la na casa do Pai durante 1000 anos e depois na nova terra para sempre. Compreendem? Só depois do caráter de Deus e do seu povo, da sua igreja, ter sido reivindicado, é que ele vem fazer este trabalho de vir buscar a sua igreja. Portanto, este tribunal no céu, desde 1844, é extremamente importante o trabalho que ali se faz. Exatamente. Extremamente importante, não só para salvar o ser humano, como também para realmente revelar e vindicar o caráter de Deus. Foi muito bom esta explicação. Vamos avançar então. Aqui na quarta-feira fala da coroa do vencedor. Jesus vem com uma Stefanos, ou seja, com uma coroa, e esta Stefanos significa uma coroa de honra, de glória, de vitória. Isso. E isto é em contraste total e absoluto com a coroa de espinhos que ele suportou quando veio pela primeira vez a esta terra. Então, este contraste é tremendo, é visual, entra pelos olhos adentro. Portanto, Jesus veio a esta terra pela primeira vez e suportou
Isso. em nosso favor uma coroa de espinhos, uma coroa que o pôs a sangrar na fronte, em todos os lados da cabeça. Mas ele agora usa uma coroa de glória e volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como descreve o livro do Apocalipse no capítulo 19. Portanto, esta coroa do vencedor, portanto, é sinónimo da vitória total e definitiva da causa de Cristo e de todos aqueles que se associaram a Cristo. Isto para mim é uma ideia poderosíssima. Porque nós, ao nos ligarmos a Cristo, nós estamos do lado do vencedor. Nós não estamos do lado do derrotado. Estamos do lado do vencedor. E esta coroa de vitória que vem, que está sobre Cristo quando ele se dirige para a terra, para buscar a sua igreja, esta vitória é a vitória que ele conseguiu sobre as acusações falsas de Satanás contra o governo de Deus. Exatamente. E contra as acusações falsas de Satanás, não só contra o governo e a lei de Deus, como as acusações de que é impossível guardar a lei de Deus. Isso. E afinal tem aqui um povo aqui na terra que guardou a lei de Deus e Jesus vem buscar esse povo. Exatamente. É a prova palpável de que é possível guardar a lei de Deus. Jesus vem buscar esse povo. Então esta coroa de vitória é a vitória sobre Satanás. Exatamente, total. Sobre as acusações de Satanás. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. E o versículo Agora, 15 há bocadinho eu estava para ler esta passagem, irmão, que está aqui na lição de quarta-feira, que é do livro Parábolas de Jesus, quando nós estávamos a falar, portanto, há bocadinho sobre digamos, o aperfeiçoamento do caráter em nós, da purificação do templo que somos nós, para que alguém não fique desalentado, desanimado, porque ao olhar para a sua vida pode pensar, mas eu ainda não atingi esse nível, não atingi esse objetivo. Pois bem, não desanima, não desanima. E agora reparem, são palavras inspiradas que eu vou ler, estão aqui na lição de quarta-feira, leia com os seus próprios olhos. Diz assim: a germinação da semente representa o início da vida espiritual. O que é que representa? O início. E o desenvolvimento da planta é uma bela figura do crescimento cristão. Portanto, há um crescimento. Como acontece na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa de crescer ou morre. Como o seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã. E agora repara aqui uma coisa muito importante, e eu lembro de ter ouvido isto muitas vezes e enfaticamente por um professor de teologia que eu tive, o professor Jean Zurcher, autor de um livro, aliás, ele escreveu vários livros, mas há um livro que eu gostei muito, que é um livro que fala sobre a natureza humana de Cristo. Ele diz assim, ele dizia, mas isto é Ellen White aqui a dizer, a nossa vida pode ser perfeita em cada fase do desenvolvimento. Exatamente. Contudo, haverá progresso contínuo, se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é obra de toda uma vida. Ao multiplicarem-se as nossas oportunidades, ampliar-se-á a nossa experiência e crescerá o nosso conhecimento. Assim como uma criança, por exemplo, quando nasce, faz-se uma avaliação. Eu fiz essa avaliação quando eu fiz estágios no meu curso de enfermagem. Quando uma criança, um recém-nascido acaba de nascer, faz-se uma avaliação através de um índice chamado índice de apegar. Creio que já aqui referi isso. E, portanto, para saber se aquela criança está perfeita normal ou não, está normal ou não. Ok, se o índice de apegar é 10, aquela criança está perfeita. Agora, se passado uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, não houve evolução nenhuma e a criança está exatamente como quando nasceu, então aí há um problema. Portanto, não houve crescimento. Então a criança é perfeita quando nasce. Ao fim de um mês, se tiver as características típicas de uma criança de um mês, está perfeita com um mês, está perfeita com 2 meses, está perfeita com 6 meses, está perfeita com 1 ano, está perfeita com 2 anos, com 5 anos. Assim é na vida cristã. Nós podemos, é Ellen White que o diz, não sou eu, nós podemos estar perfeitos em cada fase, portanto, do desenvolvimento está aqui na lição, este texto está aqui na lição, para todos lerem, em Parábolas de Jesus, página 35. A nossa vida pode ser perfeita. E isto ajuda a explicar aquele texto de Paulo em Filipenses 3, e eu quero chamar a atenção para esse texto de Filipenses 3, em que Paulo parece contradizer-se, digo bem, parece contradizer-se, mas não se contradiz, quando ele diz no versículo 12, e muitas vezes alguns citam este texto, aliás, uns às vezes citam o versículo 12 sem citar o 15, outros às vezes citam o 15 sem citar o 12, nós temos de citar os dois. O que é que ele diz no 12? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Então Paulo está a dizer, eu não obtive a perfeição. Agora repara o que é que ele diz no versículo 15. Todos depois que somos perfeitos. Todos já somos perfeitos. E quando ele diz somos, está-se a incluir ele próprio. Isso. Então ele é perfeito ou não é perfeito? Pois bem, no versículo 12 ele está a falar da perfeição absoluta, total. E ele reconhece que ainda não chegou a esse nível, a esse estádio, não é?
a esse patamar. Mas depois ele diz, todos somos perfeitos. Porquê? Porque podemos ser perfeitos em cada estádio do nosso desenvolvimento, conforme Ellen White diz. Ok? Mas se paramos num estádio, nós não avançamos. E não há crescimento. Não há crescimento. E aqui é-nos dito que tem que haver crescimento, porque se não há tem crescimento, que haver crescimento, tem que haver desenvolvimento, tem que haver progresso constante. Exatamente. Progresso contínuo. Porque qual é o estado da pessoa em que não cresce mais? É o estado da morte. Na morte não se cresce mais. E, portanto, se a pessoa parou de crescer espiritualmente, morreu espiritualmente. E isso, portanto, é grave, ela usa aqui palavras-chave, que é o crescimento, é o desenvolvimento, isso, é o progresso é a santificação, e depois ela equaciona isto tudo portanto, como sendo a experiência da vida cristã. Portanto, isto para dizer o quê? Isto para dizer que nenhum de nós precisa de desanimar. Não. Porque se ao olhar para a sua vida e não sentir que ainda atingiu o patamar elevado, pois bem, estamos em boa companhia, estamos em companhia de Paulo, que também sentiu que ainda não tinha atingido o patamar, mas ao mesmo tempo ele descansava na certeza de que todos depois que somos perfeitos. E o que é incrível aqui, é que diz aqui, todos depois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também Deus vos esclarecerá. Paulo está a admitir a hipótese de que nós podemos pensar até de formas diferentes e sermos perfeitos. Porque nestes estádios de crescimento, nós ainda não estamos em total sintonia, em 100% de sintonia. Havemos lá chegar. E eu acredito que a Igreja ainda na Terra, repito, ainda na Terra, vai atingir este estádio de perfeição, sim. Porque o apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, diz que quando o Senhor vier buscar a sua Igreja, como é que ela é? Uma igreja sem mácula e sem ruga nem coisa semelhante. Isso, perfeito. E não se esqueçam do tal texto, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Exatamente. E aliás, uma descrição que há no livro de Atos dos Apóstolos sobre a igreja primitiva mostra, portanto, que esta igreja, portanto, diz aqui, portanto, que, deixe-me ver, portanto, que, portanto, todos... deixe-me ver aqui o texto, portanto, portanto, a igreja era uma só, portanto, havia, portanto, há aqui o texto de Atos 2, portanto, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E no capítulo 4 e no versículo 32 diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. É este o texto que eu queria sublinhar. Era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Eu acredito que pela graça de Deus a igreja no tempo do fim vai chegar ao nível da igreja no tempo. Vai no tempo da chuva serôdia e do alto clamor. Ou seja, no tempo da chuva serôdia a igreja vai igualar-se à igreja do tempo da chuva temporã. Perfeito, exatamente. Porque o trabalho que o Espírito Santo fez no dia de Pentecostes, não é? No tempo dos apóstolos, é o mesmo trabalho que vai fazer quando o Espírito Santo for derramado na chuva serôdia durante o alto clamor. O trabalho é o mesmo, o autor é o mesmo, o Espírito Santo vai estar envolvido e deu poder à igreja, vai dar poder à igreja no tempo do fim. Então, aqui, a chave aqui na lição de quarta-feira é o versículo 15 de Apocalipse 14. E o versículo 15 de Apocalipse 14 é dizer que a seara da terra está madura. Está madura, exatamente. A seara da terra está madura. Então, por isso é que Jesus vem. A seara amadureceu, a igreja de Deus amadureceu, o seu povo amadureceu e pode ser ceifado. Jesus vem buscar para levar para a casa do Pai. Para o celeiro celestial. Para o celeiro celestial. Exatamente. Portanto, Jesus vem porque a seara está madura. Ou seja, claro que estamos a usar aqui linguagem simbólica, que é mesmo a linguagem que o livro, que aqui o texto do Apocalipse 14 está a usar. Não é? Portanto, ou seja, a igreja refletirá finalmente perfeitamente o caráter de Cristo. Exatamente. Pronto, amadureceu. Então Jesus vem buscar essa seara madura que reflete perfeitamente a imagem de Cristo para a casa do Pai durante 1000 anos e depois para a nova terra pelos tempos sem fim. Exatamente. Portanto, é muito importante. E Apocalipse, por exemplo, o versículo 5, reparem, se nós lermos o versículo 5 ainda dentro do capítulo 14, o que é que a Bíblia nos diz? Que o povo de Deus que estará vivo nesta ocasião em que Jesus virá buscar a sua igreja, não tem mácula. Não tem mácula.
não tem mácula. O versículo 5 do capítulo 14. E depois do versículo 12, reparem o que é que diz o versículo 12. O versículo 12 diz que são santos. Diz que são santos e que guardam os mandamentos de Deus e fé de Jesus. Quem guarda os mandamentos de Deus são pessoas que não pecam. Exato. Quem peca transgride a lei. Exatamente. Então, aqueles que Jesus vem buscar, ou seja, o fruto da pregação da mensagem dos 3 anjos do Apocalipse 14, o fruto é: haverá um povo, antes da segunda vinda de Jesus Cristo, conforme diz o versículo 12, será santo, guardará os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Exatamente. Vai ter a fé que Jesus teve aqui na terra durante a sua vida. O povo de Deus, durante a chuva de alto clamor e até a vinda de Cristo, vai ter esta mesma fé, a fé que Jesus tinha. Exatamente. E guardam os mandamentos. Guardam os mandamentos, não esqueçam. A Bíblia diz: o pecado é a transgressão da lei. Isso então, mesmo. quem não transgredir a lei, não peca. Exatamente. Então, o povo de Deus vai atingir esta condição. Vai atingir, pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor. E é por isso que diz, no versículo 15, que a seara amadureceu, está madura para ser colhida para o celeiro celestial. Exatamente. Esta é a mensagem importante aqui da lição de quarta-feira. É isso mesmo. E realmente, portanto, não é isto. Já agora, deixem-me ler aqui a nossa própria lição, dá-nos aqui um texto muito, muito importante na lição de sexta-feira. É um texto escrito por si que diz: é lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito adapta-se gradualmente aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e a reverenciar. O homem, ou o ser humano, nunca se levantará acima da sua norma de pureza, de bondade ou de verdade. Se o eu é o seu mais alto ideal, nunca atingirá qualquer coisa mais elevada, não é? Antes, cairá constantemente. Só a graça de Deus tem poder para erguer o homem. Abandonado a si mesmo, o seu caminho será inevitavelmente em direção descendente. Porquê é que eu li este texto? Eu li este texto porque aqui está o segredo do processo pelo qual nós podemos ficar maduros para esta ceifa. O processo é a contemplação. Se contemplarmos Cristo, se contemplarmos as coisas espirituais, se lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, nós estudarmos o Espírito de Profecia, se a nossa mente, os nossos olhos estiverem nas coisas espirituais, essa transformação vai ocorrendo gradualmente. Temos que estar com os olhos postos em Jesus, na sua vida aqui na Terra, na vida dos homens santos da Bíblia e naquilo que Deus nos mostrou como povo nos escritos de Ellen White. E há ainda um outro texto que eu vos quero ler e que diz assim: está em Parábolas de Jesus na página 36 e 37. É um texto que todos nós conhecemos e que eu vou novamente lembrar aos irmãos. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo na sua igreja. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido no seu povo, o tal amadurecimento da seara, perfeitamente reproduzido no seu povo. Portanto, acho que nos deve fazer tomar consciência da seriedade do trabalho que Cristo quer fazer na sua igreja, no seu povo, em cada membro de igreja. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido no seu povo, perfeitamente reproduzido, então virá para reclamá-los como seus. Exatamente. Então é a ceifa. Então vem a ceifa do versículo 15 do capítulo 14. Exatamente. Então Jesus vem fazer a ceifa. Então ele virá para reclamá-los como seus. Cada cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do Senhor, mas como também apressá-la. Se todos os que professam o seu nome produzissem fruto para a sua glória, quando depressa estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho, rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão da seara, o grão maduro da seara mencionado no verso 15. Então, o que é que Cristo está à espera lá no santuário celestial? Que o seu povo amadureça, reflita perfeitamente o caráter de Cristo. Então, quando isso acontecer, Jesus virá buscar o seu povo. Esta é a mensagem aqui deste versículo 15 de Apocalipse 14. Então, o que é que nós vemos aqui? O fruto, o resultado da proclamação das 3 mensagens angélicas. É isso mesmo. Okay? Não há dúvidas sobre isso. E aqui na lição de quinta-feira eu praticamente já tinha falado aqui, portanto, aliás, tinha começado por aqui. Portanto, a outra colheita, pois bem, é a colheita daqueles que, portanto, que não aceitaram estas mensagens e, portanto, serão votados à destruição eterna. Portanto, porque o versículo aliás, o versículo fala 19, mesmo do grande lagar da ira de Deus, quer dizer... O versículo 19 diz: então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, ou a vinha da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus.
Portanto, basta a palavra ira de Deus, a expressão ira de Deus, para percebermos o que é este lagar. Porque é que isto está aqui mencionado no capítulo 14, onde fala na primeira, segunda e terceira mensagem? Para mostrar que, como resultado da não aceitação da mensagem dos 3 anjos pela grande maioria dos habitantes deste planeta, haverá um grupo muito grande de pessoas que terá desenvolvido não o caráter de Cristo, mas o caráter de quem? Do inimigo de Cristo e dos homens. Exatamente. Então, estas pessoas são consideradas a vinha. E estas pessoas vão ser pisadas no lagar. E o versículo 20 diz que saiu sangue do lagar. E diz também que esse lagar foi pisado fora da cidade. Fora da cidade. À luz de Apocalipse 20, portanto... A cidade é a igreja. E também no tempo após o milénio, portanto, os ímpios serão destruídos fora da cidade da Nova Jerusalém. Muito bem, no fim dos 1000 anos após a segunda vinda de Jesus Cristo, os ímpios serão pisados fora da cidade no final dos 1000 anos. Porque o fogo, obviamente, não cairá na Nova Jerusalém. Exatamente, tem esse é o simbolismo também deste versículo 20. Então, o que é que nós vemos aqui? Uma seara, o grão maduro na espiga, pronto para ser colhido, e vemos aqui um lagar a ser pisado portanto, e sai sangue deste lagar. O que é que isto quer dizer? Isto será, portanto, o juízo que Deus vai trazer sobre este planeta, sobre os habitantes do mundo, quando Ele vier pela segunda vez, na sua segunda vinda, que é aquilo que vai acontecer, portanto, na sétima praga, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu e também no final dos 1000 anos. Exatamente. Bom, havia muito mais para dizer e vamos certamente dizer nas lições seguintes, mas hoje ficamos por aqui. Mais uma vez, irmão, muito obrigado. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, muitíssimo obrigado pela clareza com que Tu revelas a Tua palavra, a Tua vontade, os Teus desígnios ao Teu povo através da Tua palavra. Nós Te agradecemos pela operação do Teu Espírito Santo, que Tu prometeste que nos conduziria a toda a verdade. E nós sentimos, Senhor, e temos a certeza que o Teu Espírito tem agido na nossa mente, continua a agir na mente do Teu povo. E nós te suplicamos, Senhor, que nunca permitas que no nosso coração nós possamos estar totalmente satisfeitos com aquilo que já conhecemos, já sabemos, ou com aquilo que nós fazemos, Senhor. Mas que nos dês sempre este estímulo adicional de querermos ir mais além, no conhecimento, na prática das boas obras que Tu fazes em nós. Não nós sozinhos, que nunca conseguimos, mas que aquilo que Tu fazes em nós. E para isso, Senhor, que cada vez mais nós permitamos contemplar a Ti, a Tua palavra, para que assim, Senhor, essas sementes lançadas na nossa mente possam produzir fruto de transformação, fruto para a vida eterna. Senhor, abençoa todos os queridos irmãos e irmãs e os prezados amigos que nos possam ouvir, que estejam a ser despertos na sua mente pelo Teu Espírito Santo, que os abençoes grandemente, que lhes dês este estímulo, Senhor, para quererem fazer a Tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos irmãos e amigos, ficamos por aqui. Encontro marcado para a próxima semana, pela graça do Senhor. Até lá, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe.